missão da Softex de promover o desenvolvimento do Brasil por meio da inovação, participantes e palestrantes de áreas muito diferentes podem se fertilizar e se inspirar em lugares improváveis. O formato é rápido, todas as quartas-feiras, às 13 horas, com exibições de 30 minutos. E assim, vamos dar início ao nosso primeiro MPS Talks, com a temática Melhores Práticas para Desenvolvimento Remoto de Software. E hoje, como convidado, temos o Marco Túlio Valente, que é doutor em Ciências da Computação e professor na UFMG. Ele é autor do livro Engenharia de Software Moderna e publicou mais de 100 artigos. Um currículo de peso para começar os nossos encontros. Lembrando que todas as perguntas e comentários serão encaminhados para o Marcos depois dessa apresentação. Marcos, agradeço imensamente o aceite do convite, é uma honra ter você aqui conosco e a palavra é sua. Ok, obrigado, Marcela. Vocês me ouvem? Eu ouço. Então, assim, obrigado a Marcela, ao programa Softex BR, MPS, pelo convite. Eu queria, então, agradecer de novo a Marcela, agradecer a professora Ana Regina por ter mediado esse convite. E é um grande prazer para mim começar essa série aqui de palestras, MPS Talks. E eu vou começar falando de um assunto que estou estudando acerca de, na verdade, desde o início da pandemia, me motivei a estudar esse assunto com um pouco mais de cuidado e de atenção, que são práticas para desenvolvimento remoto de software, né? A motivação, eu acho que é bastante clara, que acho que existe um grande consenso de que essa pandemia vai acabar em algum momento, né? Esperamos que seja bastante, o término dela seja bastante próximo, mas o legado da pandemia será um aumento expressivo de trabalho remoto. Isso também parece inquestionável. Isso é o que vai ficar depois da pandemia. Acho que não precisa falar muito sobre isso aqui, mas eu vou mostrar algumas evidências. Por exemplo, o Dropbox, né, que todo mundo conhece, ano passado, no final do ano passado, declarou em outubro que ele vai ser uma Virtual First Company, vai se tornar uma empresa prioritariamente remota. A Basecamp, que é uma empresa que eu também vou comentar bastante sobre ela daqui a pouco, né, também postou aqui no Twitter que eles estavam fechando definitivamente o escritório deles em Chicago, e aqui até mostraram as fotos aqui do escritório vazio. A Shopify, né, uma empresa canadense muito importante de comércio eletrônico, né, também declarou que elas vão ser uma empresa totalmente remota, que a ideia de Office Centricity acabou, is over. Também vai ser uma empresa remota. No Brasil, só para essas contextualizações que eu estou fazendo aqui, isso é uma reportagem da semana passada, final da semana passada, a Hotmart, né, só para ficar no exemplo mais próximo aqui, que é uma empresa de Belo Horizonte, está abrindo 400 vagas, né, a grande maioria delas para profissões relacionadas com engenharia de software. É impressionante esses números, home office para sempre, né? Então, assim, é inegável, né, que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo onde nós vamos ter muito mais empresas trabalhando de forma remota, principalmente empresas de desenvolvimento de software. Então, a motivação para essa apresentação é exatamente essa. Já que isso vai ser a nova realidade, né, quais as melhores práticas que nós devemos seguir para desenvolver software de forma remota? Claro também que isso não é muita novidade, né? Trabalho remoto não é uma invenção que começou ano passado, em meados de março, com a pandemia. Trabalho remoto não é novidade, não tem um ano, né? A gente pode aprender muito com empresas, a gente pode olhar e aprender e replicar práticas de empresas que sempre foram remotas. Por exemplo, o GitLab é uma empresa que tem 1.300 colaboradores, todos eles remotos. É uma empresa de mais de 1.000 pessoas, todos remotos, desenvolvedores de software, em sua grande maioria. Automatic, que é a empresa que faz o WordPress, né, também é uma empresa grande, 900 colaboradores, quase 1.000 colaboradores, 68 países, 100% remota. Basecamp, que é essa empresa que vai nortear minha apresentação aqui, é uma empresa menor, né, de 50 colaboradores, Zapier, DuckDuckGo, e tem empresas pequenas, tipo Discourse, que são empresas com 10 colaboradores.
Então, assim, o que eu procurei fazer uma pesquisa, estou trabalhando nisso, é como que essas empresas desenvolvem software. Como que essas empresas que trabalhavam remotamente pré-Covid desenvolviam os seus sistemas, né? Vou me inspirar muito na Basecamp, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Só para embasar um pouco mais o raciocínio aqui, isso é um survey que foi feito ano passado com diversas empresas de diversos setores, perguntando assim, quanto o trabalho remoto, quanto as atividades daquela empresa, de cada um desses setores, quanto que essas atividades são compatíveis com uma migração para um trabalho remoto. É interessante aqui que a área de TI, junto com a área de segurança, é uma das empresas, é um dos setores, né, desses setores econômicos aqui, diversos setores, é um daqueles que é um dos setores em que teve o maior número de respostas, que é essa barra vermelha aqui, dizendo que é possível trabalhar de casa com pouca ou com nenhuma dificuldade, né? TI parece ser uma indústria onde é relativamente fácil, onde existe pouca ou nenhuma dificuldade para você trabalhar de forma remota, dentre diversos setores que foram pesquisados aqui. O foco dessa minha apresentação vai ser em práticas para desenvolvimento remoto de software, né? Estudar essas empresas para descobrir quais são as práticas que elas utilizam para desenvolver software remotamente. E a história que a maneira que eu vou tentar apresentar aqui é tentar puxar do início e tentar pensar de como que a gente faz software hoje em dia. E aí tentar, do modelo de hoje, derivar um modelo para ser remoto, né? Então, como que a gente faz software hoje em dia? Ano passado, a gente publicou um artigo no SBES sobre produtividade de desenvolvedores de software, um estudo que envolveu pesquisadores de várias universidades, sobre produtividade de desenvolvedores de software durante a pandemia de Covid. E uma das perguntas era qual o processo de desenvolvimento que vocês usam na sua empresa, onde vocês trabalham. 87% das respostas foi que eles usam algum método ágil. Então, não é uma amostra totalmente, né, balanceada do ponto de vista estatístico, mas também não é uma amostra tão pequena, 415 desenvolvedores. 87% usa algum método ágil. Então, é assim que, pelo menos no Brasil, a maioria das pessoas, a maioria das empresas, mas a maioria dos desenvolvedores fazem software hoje em dia. Já que assim, o método que elas usam, o processo que elas usam para fazer software, deve ser um Scrum, uma variação de Scrum, né? Não vamos entrar no detalhe aqui, mas esse slide eu achei muito interessante porque ele resume a ideia de Scrum em um único slide, né? Então, se a gente for ver aqui nesse no fluxo de trabalho de Scrum, você tem uma planning, depois você faz todo dia os eventos, né? Você faz uma daily, depois no final você tem uma retrospectiva e você faz uma review em um slide, para simplificar e para nortear aqui meu raciocínio. Então, são esses os principais eventos, né, que os desenvolvedores têm que realizar durante um sprint em Scrum. E aí você pode pensar assim, a sprint planning dura 4 horas, a daily 15 minutos, a retrospectiva 4 horas ou 5 horas, e a sprint review 4 horas. Então não parece ser tão difícil assim, porque esses eventos, né, somados, eles não são tantos eventos. Você tem eventos um dia de 4 horas, 1 hora evento, você poderia pensar assim, puxa, esse problema realmente não tem dificuldade nesse problema, como foi mostrado naquele survey. Porque vamos passar esse evento para o Zoom, igual a gente está aqui agora, e provavelmente não tem muita dificuldade. Vamos transformar esses eventos em eventos remotos, isso não é difícil, porque 1 hora evento dura 4 horas, num sprint que vai durar 2 semanas, 15 dias. Né? Porém, o problema é que não é tão simples assim, infelizmente. Tá? O problema é a grande natureza, é a característica síncrona das diversas comunicações que ocorrem entre os desenvolvedores, às vezes comunicações informais durante um sprint. Esse é o problema. Esse é o grande desafio para você migrar equipes presenciais, equipes de desenvolvimento de software presenciais,
para um modelo remoto de trabalho. É a natureza síncrona. Só explicando melhor, né, hoje em dia, né, você desenvolve, né, supondo que é ágil, né, meu pressuposto aqui, né, você tem um PO, que é quem fica sempre disponível para dialogar, para explicar, para priorizar os requisitos, para priorizar as histórias, explicar as histórias, conversar com os desenvolvedores. Então, você pressupõe que você tem um PO que está sempre perto dos desenvolvedores para ser acionado sempre que possível. Preciso conversar um pouco com você para você me explicar PO, para você me explicar um determinado requisito do sistema. Então, durante o sprint, o PO, né, a gente sabe disso, né, estou só definindo bem aqui o meu terreno no que a gente vai explorar. O PO explica as histórias, os requisitos para os desenvolvedores, ele é essa ponte, né, entre o time e quem está fora do time. Então, na verdade, a gente troca a documentação formal e escrita por conversas, né, por comunicação verbal e informal. E o pessoal de ágil gosta sempre de dizer que histórias de usuários, na verdade, elas são convites para conversas entre o PO e os devs. Conversas síncronas, comunicação síncrona, verbal e informal, mas síncrona. E aqui a gente tem uma incompatibilidade, então. Surge uma incompatibilidade, porque a literatura e a prática mostram isso, que o mandamento número 1 de trabalho remoto é que você tem que minimizar esse estilo de comunicação síncrona. Esse é um mandamento, um grande segredo para você desenvolver atividades remotas com sucesso. Você tem que sair de um modelo de comunicação síncrona para um modelo de comunicação assíncrona. Não dá para a gente ficar o dia inteiro plugado no Zoom, no Slack. É muito bom fazer essa apresentação no MPS Talks para quebrar o dia, né, no início da tarde, mas é meia hora só e depois a gente vai trabalhar assincronamente nas coisas que a gente tem que fazer. Não dá para ficar o dia inteiro no Zoom respondendo mensagem do WhatsApp, no Slack, respondendo e-mail. No final do dia, você talvez não vai ter feito nada de produtivo, principalmente se você for um dev. Principalmente se você for um dev. Será, então, que a gente tem que voltar para o waterfall? É essa coisa um pouco provocativa aqui, né? Porque antes, né, antigamente, né, você tinha um documento, você tinha uma analista de requisitos que escrevia uma documentação, né, relativamente pesada, essas pilhas aqui, uma documentação, uma linguagem natural, grande parte de linguagem natural, né? Poderia levar um tempo para ficar pronto. Depois você entregava aquilo para os desenvolvedores trabalharem assim, de forma sossegada, né? De forma independente, autônoma. Então, assim, é interessante que esse modelo waterfall ele é até mais compatível com o cenário de desenvolvimento remoto do que o modelo ágil, que pressupõe um diálogo constante com a pessoa que vai te explicar os requisitos, o tal do famoso PO. Será que a gente tem que voltar para o waterfall? Provavelmente não. Tá? Talvez, que é o que eu vou apresentar de mais importante aqui, que precisa é você dar um pequeno passo, retroceder um pequeno passo. Talvez o trabalho remoto implique você ter um modelo um pouco menos ágil, se você quiser dizer assim. Vamos dar um pequeno passo para trás. E talvez a melhor literatura sobre isso que existe é esse livro da Basecamp, que foi lançado, na verdade, antes da pandemia. A versão digital dele, se não me engano, é de 2019 ainda, Shape Up, né? Que é o processo de desenvolvimento da Basecamp. A Basecamp é aquela que faz o sistema, o software de gerência de projetos, né? É bastante conhecido. E eles sempre trabalharam, na pandemia eles passaram para ser 100% remoto, mas a empresa sempre foi bastante remota. Grande parte dos desenvolvedores, mesmo antes do Covid, trabalhavam de forma remota. E é interessante que antes da pandemia eles falaram assim, olha, o jeito de fazer software nosso é diferente do jeito que a maioria das empresas que estão aí no mercado, elas fazem software. A gente tem um processo diferente. Então, vamos dar nome a esse processo, Shape Up, e vamos escrever um livro sobre isso, que é desse autor, Ryan Singer, que é o estrategista, o gerente de produto principal da Basecamp.
Então é isso que eu vou explicar aqui nessa segunda parte da minha apresentação, é esse processo da Basecamp, o Shape Up, que é o meu objetivo central aqui nessa minha palestra, que é o que a gente vai discutir agora. Eu acho ele muito interessante, desculpa ser repetitivo, mas é porque ele é centrado numa prática já extensa da Basecamp, mas a gente sabe também que a Basecamp é uma empresa, os fundadores dela são bastante opinativos, eles são muito... eles têm opiniões muito fortes sobre diversos assuntos, ou sobre qualquer assunto, então, às vezes, a gente precisa também dar um certo desconto nas coisas que eles estão propondo aqui, apesar de ser muito interessante. Shape Up tem 3 fases. Tem uma fase de shaping, uma fase muito importante, tem os sprints, que eles chamam de ciclos, e tem o cool down. Então, você começa com o shaping, depois você faz o sprint, e depois você faz o cool down. Por que a gente dá um pequeno passo atrás que estava falando naquele meu slide? Porque existe essa fase de shaping que nada mais é do que uma fase de especificação de requisitos e de design de software. Uma breve fase leve, rápida, de especificação de requisitos formal, escrita e também de projeto. O resultado dessa fase é um documento leve de especificação de requisitos e de projeto, que eles chamam de pitch. No pitch, você define o problema que você vai resolver depois do sprint, no ciclo, os requisitos, se você quiser dizer assim, ou se você quiser dizer também as histórias do usuário, mas você também faz um pouco de design, você esboça uma solução, você já rascunha, já dá um primeiro passo em direção da solução. Você sai do espaço de problema e já passa a detalhar um pouco o espaço da solução. E você já mapeia também o que eles chamam de rabbit holes, que são aquelas coisas complicadas que a gente já sabe que são complicados, mas que nós vamos pensar numa solução mais simples para elas e não vamos nos perder nesse buraco aqui. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco um pouco mais elaborado, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um exemplo de pitch, da Basecamp, que está lá no livro do Ryan Singer. Então não é um documento extenso, você vê que ele tem algumas páginas aqui, coube num slide, não é aquela documentação waterfall, pilha de documento. Tem alguns rascunhos de telas, já tem alguns aqui, alguns frames de telas, alguns sketches de tela, e vai especificando os requisitos e a solução. Esse é um outro exemplo de pitch também do livro, eu não vou detalhar aqui o requisito que está sendo modelado aqui, especificado, mas você vê que às vezes você tem algum vídeo também, já tem algum protótipo de tela, um protótipo, nessa tela aqui do sistema nós vamos fazer isso, essa é a especificação de requisitos, esse é um pitch. O shaping, quem faz o shaping são os shapers. Os shapers na Basecamp são os gerentes da empresa, os 2 donos da empresa e mais 2 gerentes de produto, sêniores. São 4 pessoas que fazem os shapers. O processo de escrita ele é também assíncrono, eles vão trabalhando assincronamente nos shapers, e no final existe uma reunião para se bater o martelo e realmente definir quais são os pitches que vão entrar no próximo ciclo. Você pode ter vários pitches sendo desenvolvidos, no final... num determinado dia, você tem que definir os pitches que realmente vão ser alocados para as equipes de desenvolvimento. Os ciclos, que são os sprints, eles são um pouco mais longos do que os sprints de Scrum. Eles duram 6 semanas. Então, é interessante que você dê um pouco mais de tempo para os desenvolvedores trabalharem. Isso eu acho muito interessante, que tem a ver com essa característica também de ser remoto. Você precisa espaçar um pouco mais esses encontros. Não vamos ficar fazendo encontro com muita frequência. Existe uma exceção que você pode ter ciclos curtos também de 2 semanas. Tem o que eles chamam de circuit breaker, que você não prorroga a duração de um ciclo. No final, se não for bem sucedido, ele vai ser cancelado. Uma outra coisa muito interessante é que os times são pequenos, são microtimes, que também tem a ver com essa história de trabalho remoto. No caso da Basecamp, os times são 2 devs e um designer de interface. Então, são menores do que um time Scrum. E os times são totalmente autônomos do ponto de vista de implementação, para implementar os PIPs, para definir as tarefas e etc. E para definir os horários de trabalho, é tudo remoto, tudo assim, você trabalha no horário que você quiser, as reuniões, se vai ter daily ou não, isso é autonomia interna dos times para definir isso. Resumindo, nós temos PIPs,
que é uma documentação leve de requisitos e de design, para não deixar os times perdidos. Times pequenos. Com isso, isso implica que a gente precisa ter menos coordenação durante o ciclo e menos comunicação síncrona, que é o que a gente quer para a coisa funcionar remotamente. Para a coisa funcionar remotamente, nós temos que diminuir a necessidade de coordenação, diminuir a necessidade de comunicação síncrona de interrupções. Como é que se faz isso? Especificando um pouco o trabalho, diminuindo o tamanho dos times. Para terminar, depois de um ciclo, tem uma coisa muito interessante, que eu acho muito interessante, é dar um refresco para os desenvolvedores, para os times, para eles poderem respirarem, que é um período que eles chamam de cooldown. Cooldown é um período para refatorar o código, para remover algum débito técnico, para corrigir algum bug que está pendente, mas que não é tão crítico, para fazer uma prova de conceito, para estudar uma nova tecnologia, etc. Para quem conhece XP, lembra muito a ideia de Slack em XP. Então, você tem 6 semanas do ciclo, depois eu vou te dar 2 semanas para você não se preocupar com a implementação de novas features e fazer outras coisas. Você vai trabalhar, mas não precisa ficar implementando pitch. Eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais real, tá? e pessoal também, só para tentar ilustrar aqui o ShapeUp. Eu fiz uma espécie de uma reengenharia e tentei aplicar ShapeUp em um projeto que a gente fez recentemente. Claro que é um projeto acadêmico, né, da minha realidade, um projeto pessoal, que de um aluno de mestrado estava fazendo uma ferramenta, então o nosso problema, os nossos requisitos e a nossa motivação, isso é o pitch. Eu estou explicando um pitch para vocês. A nossa motivação é que a popularidade da linguagem Go está crescendo, Go é uma linguagem que está ficando mais comum, e a gente tem uma ferramenta que chama RefDiff, que a gente quer que ela trabalhe também com Go. RefDiff é um sistema que a gente está fazendo no nosso grupo de pesquisa, é uma ferramenta que detecta refactors que são feitos em um commit, faz um diff de um commit com o pai dele e detecta refactors. Os refactors possíveis de serem detectados são X, Y, Z. E eu quero que vocês agora façam uma versão do RefDiff para Go. Requisitos. Como fazer isso? Eu já sei, porque eu já fiz para outras linguagens, então vou começar aqui a entrar na solução com vocês. Olha, tem que fazer um parser, tá? Estou documentando. Tem que fazer o parser dos arquivos em Go, os arquivos modificados no commit. Vocês vão usar os parsers XYZ. O objetivo do parser é criar uma estrutura de dados que a gente chama de CST, Code Structure Tree. Mas o que é isso? Está aqui uma documentação de Code Structure Tree, os nomes que existem nela. Uma outra coisa muito importante também, você tem que implementar um call graph, está aqui uma pequena explicação do que é um call graph, e depois você faz o merge dessas duas estruturas, do call graph com a Code Structure Tree. Aqui está uma arquitetura, está vendo aqui o core do sistema, vocês vão implementar, está vendo? O time agora vai implementar o RefDiff for Go, que vai receber uns arquivos em Go, e vai retornar aquela CST em formato JSON. Essa é a arquitetura. Vocês vão trabalhar em 2 módulos principais, parser e call graph. Estou documentando a solução para o meu time. Olha, essa não vai ficar 100% perdido. Está aqui a solução. Posso dar até alguns exemplos também, tá vendo? Para esse código aqui, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas para esse código aqui, para esse programa em Go, tá vendo? Você tem que gerar essa estrutura de dados aqui, parecida com essa daqui, e o call graph é parecido com isso daqui. Estou especificando a solução. Eu espero que vocês estejam, né, conseguindo, que eu esteja conseguindo transmitir a ideia aqui. Os rabbit roads, né, são aquelas coisas que são complicadas que a gente não vai entrar nelas. Olha, fazer um call graph não é uma coisa trivial, nós já sabemos disso. Então, vocês não vão perder muito tempo com isso não, porque senão vai passar 6 semanas do ciclo e vocês não vão ter feito nada. E a gente já sabe que call graph é um rabbit hole. Se você entrar nele, você vai se perder. Então, estou contente com uma implementação mais simples, com uma análise sintática mais simples, sem polimorfismos, sem interfaces, restrita apenas aos arquivos modificados no commit. Não vamos investir tanto tempo assim
num call graph, porque ele é um rabbit hole. E nós vamos, se a gente entrar demais nisso aqui, a gente vai se perder. Então, aqui nós vamos nos contentar com uma coisa mais simples, mas que vai resolver boa parte do nosso problema e não vai impactar tanto assim os nossos clientes. Às vezes ele nem vai perceber que o nosso call graph é bem mais simples. Ok, espero que eu tenha conseguido aqui rapidamente, né, ilustrar o que é um shape, né, nesse cenário pessoal meu aqui. Tentei, né, mostrar um shape de um projeto nosso. O objetivo do shape é gerar um pitch, como eu disse. Tudo que eu mostrei antes era o nosso pitch. O pitch especifica o problema e a solução de forma simplificada. Shape Up tem esse nome porque existe essa fase de shaping, que especifica, que gera um pitch, que especifica o problema, a solução de forma simplificada, mais os nossos rabbit holes. Rapidamente, estou terminando. Eu gosto muito também de falar o outro lado, né? Ouvir o outro lado, os críticos, que já existe, né? Já existem alguns críticos também. Então, vamos fazer um contraponto aqui. Parece que uma crítica, principalmente dentre aqueles mais puristas do ponto de vista de agilidade, é que eles acham que isso é muito waterfall. Isso é o hipsters waterfall. Tá? Waterfall, assim, porque os times agora, principalmente, porque os times agora eles são menos autônomos. Eles já recebem uma receita de trabalho relativamente definida. E quem é muito do lado de agilidade, isso, claro, né? Existe uma inteligência superior que está te dando, delegando o trabalho. Talvez isso não seja muito um espírito de agilidade. Então, realmente, para concluir, meu último slide aqui, boas práticas para trabalho remoto. Trabalho remoto deve ser um trabalho, em grande maioria, assíncrono. Essa é a mensagem principal. Você tem que, para isso, pensar em práticas que garantam a sincronicidade. Você precisa de documento simplificado agora de requisitos e de projeto, porque senão os desenvolvedores vão ficar perdidos e mandando mensagem toda hora. Se possível, reduz o tamanho dos times para diminuir a necessidade de coordenação, para eles ficarem mais coesos, mais sincronizados, mais, né, com o mesmo problema parecido. Espiche o tamanho dos sprints, 6 semanas, e dê um refresco, um cooldown para os seus desenvolvedores depois desses sprints mais longos de 2 semanas. Ok, muito obrigado. Marcos, eu que agradeço. Finalizamos a nossa primeira conversa com essa excelente apresentação. Marcos, mais uma vez agradeço imensamente todas as reflexões que você trouxe aqui para o nosso encontro. Esse tema está muito alinhado com os desafios que a gente tem passado, né? Está muito alinhado com a atualidade, né? O que a gente está passando atualmente. Agradeço também a participação de todos que nos acompanharam pelo Zoom. Semana que vem, dia 10/2, teremos como convidados Adriano Bessa e Ana Regina, falando sobre caracterização de startups, quanto a processo, qualidade do produto e gestão de TI. Esperamos por vocês sempre 13h. Até lá, pessoal. Obrigado.